Oi, galerinha, tudo certo? E aí, como é que vocês estão? Vamos começar a nossa unidade 4 do livro de história? Então vamos lá, a gente vai falar sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas, tá? A gente sabe que a história ela é muito importante, né, para a gente conhecer o nosso passado, tá? E a gente pode conhecer a história de diversas maneiras. Quem estuda a história se chama historiador, tá? É a pessoa responsável por pesquisar, por reunir informações, né? Então, ele compreende alguns fatos, né? E ele também se baseia em registros escritos, sonoros e orais, que a gente vai ver melhor agora. Então, olha aqui, a prof trouxe essa imagem para vocês. Por exemplo, aqui nas fontes históricas, tá? A gente tem as fotografias, né? As pinturas, objetos, jornais, revistas, livros, tem cartas também, que não está aqui, mas que é muito importante. Os relatos orais, que são o de uma pessoa contando para outra, monumentos e construções, tá? E isso se chama tudo fontes históricas. E é isso que o historiador ele vai estar pesquisando, certo? Quando tem necessidade de entendermos o que, né, os acontecimentos do passado, é preciso tentar reconstruí-los de uma maneira como? Estudando, lendo, conversando com as pessoas mais velhas, pesquisando em documentos, né? Ou, por exemplo, em sítios arqueológicos, em centros históricos. Aqui em São José a gente tem um centro histórico maravilhoso, né? Em coleções, né? Em tradições orais, certo? Aí, a prof vai fazer algumas perguntas para vocês lá da atividade da página 110, 111 e 112, tá? E depois umas atividades no caderno também. Então, lá na 110, vocês vão ter que explicar a importância do tempo para a história. Gente, a gente só consegue estudar a história, né, a partir do tempo. O tempo vai passando e as pessoas vão estudando essa história, tá? Então, o tempo que é fundamental para o estudo da história, certo? Na 2 é uma resposta pessoal, porque está perguntando o que você entende, né, por tempo histórico. Tempo histórico é aquilo que a gente tira de proveito da história, que a gente conhece, tá? Seja a história de um local, de um ponto turístico, ou de uma igreja, ou de uma pessoa. Na 3, você vai marcar um X, né, com um X na alternativa incorreta, só tem uma. Na 4, tem muita gente que gosta aí de dinossauro, né? Então, ali, ó, você sabe qual é o período da história que se refere àquela imagem? É o período do quê? Dos dinossauros, né, gente? Lá na 5, da época em que você era bebê aos dias atuais, muitos dos seus hábitos mudaram, certo? A gente muda todos os dias, né? Sempre. Você se sente independente para praticar alguns desses novos hábitos? Por exemplo, tomar banho, comer, lavar uma louça, arrumar seu quarto. Você se sente independente? Na 5, vocês vão escrever ali algum fato que aconteceu nesse ano, há 2 anos, há 8 anos e há 10 anos. Daí vocês vão se perguntar assim, mas prof, eu nem tenho 10 anos. Então, vocês precisam conversar com alguém da família de vocês. Há 10 anos, o que aconteceu, será? Será que seus pais desconheciam? Ou será que você tem irmão? Será que seu irmão já era nascido? O que aconteceu há 10 anos? Na 7, vocês vão pesquisar junto com a prof. Então, a 7 deixem para fazer na aula online comigo, tá? E depois a gente também vai ter uma atividade para o caderno, que é numerar fazendo a correspondência correta. A prof esqueceu de colocar ali, mas lá no planejamento tá. A 1 é o que são fontes históricas. Na 2 é porque é preciso guardar as fontes de maneira correta. E na 3 é onde são guardadas as fontes históricas. E aí a gente tem 3 respostas. E vocês vão ter que colocar as respostas ali. Então, nos museus, nas bibliotecas, nas pinacotecas e nas hemorotecas, ou são todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre fatos que aconteceram? Ou para que não ocorram danos a elas, tá? Então, façam com calma, com atenção, é um assunto bem legal e lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Um beijo da prof.